No segundo episódio da série Maternidade Além do Amor, você vai conhecer a história de Berenice Schumacher, que ficou viúva aos 33 anos e teve que criar os 3 filhos sem ajuda, desempenhando assim o papel de mãe solo. Fiquei viúva aos 33 anos e me vi sozinha para criar os meus 3 filhos. O mais velho tinha 16 anos, ele era especial. Olha o problema, o do meio tinha 8 anos e eu tinha o caçulinha de 2 anos. O pai deles era policial militar e em confronto com o marginal acabou falecendo. As mães solo no Brasil enfrentam uma série de dificuldades. No topo da lista está a questão financeira e a busca por um emprego flexível, que permita com que ela concilie a rotina no trabalho e os cuidados com os filhos. A pressão social também pesa. Ainda existe um estigma em torno da maternidade solo que pode levar a julgamentos e críticas indesejadas. Ela conta as dificuldades que enfrentou para conciliar a rotina entre o trabalho, estudos e os filhos. Tinha um período que ele ia para o colégio, vinha para casa e eu não estava em casa naquele momento. E ele queria me contar alguma situação e eu não estava naquele momento ali. Então nós nos comunicávamos às vezes por bilhete, certo? Então ficava colado na geladeira e teve um momento que um dia ele falou assim para mim: mãe, eu deixei uma coisa na tua bolsa, eu só quero que você abra quando você chegar na tua escola. Por quê, filho? Não, tem uma coisa na tua bolsa lá, eu quero que você veja só quando chegar na tua escola. Não veja antes. Aí quando eu cheguei no meu trabalho, eu fui abrir, era o boletim dele, com tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sabe? Ele estava no 6º ano na época, no 6º para o 7º ano, e ele falou assim: esse boletim é para você. Para mostrar para você que você está fazendo as coisas certas, sozinha conosco, que você está fazendo as coisas certas. Um menino no 6º ano, gente, sabe? Então aquilo me fez bem. De acordo com o IBGE, existem cerca de 11 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas no Brasil, seja por abandono ou pela morte do companheiro, como é o caso de Berenice. Ela tinha 2 empregos e ainda cursava a faculdade à noite, mas quando se viu sozinha, precisou abandonar um dos empregos para continuar perto dos seus filhos. A psicóloga Nicole Amorim conta que a maternidade solo se estende à falta de apoio que as mães, mesmo tendo um companheiro, enfrentam no dia a dia. A maternidade solo, ela é a solidão do papel do cuidado com os filhos. E muitas vezes as mulheres que estão dentro de uma relação e de um casamento vivem aí sem apoio, sem divisão justa de tarefas e estão num contexto de maternidade solo. Eu trabalhava em 2 escolas e à noite eu fazia faculdade. Como é que eu ia lidar com os 3 meninos? Que horário eu poderia fazer isso? Como administrar toda aquela situação, né? Foi assim um baque a ponto de a minha família chegar e conversar com o de 8 anos e falar: você é o homem da casa agora, você que vai tomar conta. Eu falei: epa, peraí, não, você é uma criança, a responsável pela casa sou eu, o homem, uma mulher da casa sou eu, você vai fazer a sua parte. Berenice costuma se denominar como mãe, já que ao longo da criação dos filhos, precisou assumir os 2 papéis para preencher o espaço vazio pela ausência do pai. Então eu conversei com os 3, abandonei meu emprego, meio período eu ficava com eles, meio período eu trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. Eu determinei uma rotina para cada um dos meus filhos, né? Eu fui uma mãe muito presente na vida de cada um deles, na escola, no dia a dia. Eu fui uma mãe muito companheira com eles. Teve um momento que meu filho entrou na adolescência, que ele estava namorando e que eu vi que estava mexendo com ele. Eu tive que falar para ele: vem aqui, senta, vamos conversar com o pai. Que pai, mãe? Você é minha mãe. Eu falei: não, agora você vai conversar com o teu pai aqui. O que está acontecendo com você? Né? Então ele foi contar o lado dele, a conversa que ele teria com o homem, ele acabou tendo comigo. A maternidade solo, ela traz grandes impactos na saúde mental da mulher, né? Aumenta o risco de burnout materno, né? Aumenta o risco de demais transtornos mentais e tem repercussões aí na saúde mental das crianças. E a gente não pode romantizar a maternidade solo como sendo uma escolha, mas sim, né, uma característica do formato das relações dentro do nosso país. Berenice reconhece o esforço feito por ela durante a criação dos filhos. Ela relata com orgulho todo o trabalho desempenhado. Eu tenho certeza absoluta que pela educação que eu dei para os meus filhos, né, pela dificuldade que nós passamos
nesse período, eu tinha 33 anos quando eu fiquei viúva, né? E o pai dele tinha 35 quando faleceu. E eu me vi com os meninos ali, eu tive que educá-los. Eu não sei nem como explicar, eu sei que deu certo aquilo que eu fiz com eles, com os 3, de idade diferente, né? Então, o conceito que eles têm hoje, a referência que eles tiveram como foi uma mulher, então eles têm um conceito diferente de que se fosse criado por um homem. Ao ser perguntada se mudaria algo do que ela fez, Berenice nem precisou pensar antes de responder. Não me arrependo nadinha, da educação que eu dei para eles. Eu sempre trabalhei fora, eu sempre estudei, eu fui uma mãe jovem, então eu não parei com a minha vida. Então eu não ia, eu agi de forma diferente. Eu não estou ali para servir meninos, já que eu tive filhos homens. Eu sou a mãe deles e nós temos que ser unidos. Então, quando eu me vi sozinha com eles, eu falei, peraí, então eu tenho que dividir as tarefas aqui em casa. Vocês vão aprender a ter as suas funções aqui dentro. Então, meus filhos, desde pequenininho, você vai lavar a louça, você vai tirar o pó. Muitas mães solo não sabem dos direitos que elas têm garantidos, já que a lei específica sobre esse caso só entrou em vigor pelo Senado em 2022. A advogada familiar Daniela Cunha traz mais detalhes. Tramita hoje no Senado Federal o projeto de lei 2099, que prevê um auxílio de até um salário mínimo para mãe solo. Esse projeto prevê uma grade de requisitos, onde a mãe solo tem que se encaixar para receber, né, o benefício. Todavia, esse projeto ainda não foi aprovado. No último episódio, você vai acompanhar a história de Cloara Pinheiro, que enfrentou um dos lados mais difíceis da maternidade, o de perder um filho.